Ressoador, os homens encontraram uma pura semente de alegria, o segredo da vida e da esperança. Ressuscitou o Senhor Jesus. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou, ressuscitou. Sem luz da fé, já ninguém morrerá sem esperança. O que crê em Jesus venceu a morte, ressuscitou o Senhor Jesus. Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa Santa Eucaristia. Queremos saudar também a todos vós que nos acompanhais pelos meios de comunicação. Apresentemo-nos diante do Senhor nosso Deus, da sua misericórdia, para pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, luz de brancura das vestes batismais, Kyrie eleison, Kyrie homem novo da humanidade recriada, Christe eleison, Christe eleison. Senhor, vado aberto de onde jorra a divina misericórdia. Kyrie eleison, Kyrie Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Nós vos pedimos, Deus misericordioso, que os dons recebidos neste tempo pascal deem frutos abundantes em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o comandante do templo e os guardas trouxeram os apóstolos e fizeram-nos comparecer diante do sinédrio. O sumo sacerdote interpelou-os, dizendo: Já vos proibimos formalmente de ensinar em nome de Jesus, e vós encheis Jerusalém com a vossa doutrina e quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os apóstolos responderam: Deve obedecer-se ante a Deus que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós destes a morte, suspendendo-o no madeiro. Deus exaltou-o pelo seu poder como chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas destes factos, nós e o Espírito Santo, que Deus tem concedido àqueles que lhe obedecem. Exasperados com esta resposta, decidiram dar-lhes a morte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O pobre clamou, o Senhor ouviu. O pobre clamou, o Senhor ouviu. A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Escutem e alegrem-se os humildes. O pobre clamou, o Senhor ouviu. A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal, para apagar da terra a sua memória. Os justos clamaram e o Senhor os ouviu. Livrou-os de todas as angústias. O pobre clamou, o Senhor ouviu. O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado e salva-os de ânimo abatido. Muitas são as tribulações do justo, mas de todas elas o livra o Senhor. O pobre clamou, o Senhor ouviu.
Senhor a Tomé, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra, à terra pertence e da terra fala. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém percebe o seu testemunho. Quem recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou diz palavras de Deus. Porque Deus dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas suas mãos. Quem acredita no Filho tem a vida eterna. Quem se recusa a acreditar no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse tempo pascal, mais uma vez a palavra do Senhor vem hoje nesse Evangelho iluminar a nossa vida, o nosso coração, uma vez que ainda continua o diálogo de Jesus com Nicodemos. E hoje Jesus, mais uma vez, está a falar das coisas do alto e ensina-nos a compreender a linguagem de Deus. Como Deus fala para cada um de nós. E Jesus dá testemunho porque Ele veio do Pai e só Ele pode dar esse testemunho de verdade, porque Jesus é a verdade. Não há mentira em Deus. A vida, meus irmãos, a vida eterna deve começar para nós hoje. Não podemos deixar ou permitir que apenas adiemos para amanhã sempre. A vida eterna não é só quando nós morremos, mas ela deve começar hoje. Hoje por quê? Porque aqueles que querem conhecer e amar a Deus é o caminho. A vida eterna inicia-se quando nós tomamos uma decisão, mas uma decisão segura, radical. Uma decisão de querer amar a Deus e seguir os seus passos. Seguir aquilo que Ele deseja para nós. O nosso testemunho em nossa vida muitas vezes reflete plenamente que nós pertencemos à terra e não ao céu. Basta pararmos para ver qual é o tempo que eu me dedico para Deus e qual é o tempo que eu me dedico para as coisas desse mundo. Aí entram as preocupações, os medos, as perturbações, os interesses. Então, sendo assim, o nosso testemunho não vale muito para as outras pessoas, porque aquele que tem uma ligação direta com o céu, ou que deseja o céu, consegue perceber os sinais de Deus no mundo e na vida. Como eu percebo os sinais de Deus no mundo e na minha vida? Se acreditamos que somos da terra, então nós vamos falar do que é da terra. E às vezes, com certeza, nós vivemos tão cheios de tantas as coisas do mundo que até nos esquecemos que existe um céu. Vivemos tão cheios
e tão preocupados com as coisas da terra que até muitas vezes esquecemos que há um Deus, que existe Deus na nossa vida, no meio de nós, quem criou tudo. E muitas vezes nos preocupamos com o nosso corpo, que até nos esqueçamos que temos alma, que temos espírito. Nós somos todos chamados a testemunhar no mundo o amor de Deus, a força que vem do seu Espírito, a mesma força que nós vemos hoje na primeira leitura. Os apóstolos não deixaram se intimidar pelas autoridades que estavam sempre a impedir que eles falassem ou pregassem no nome de Jesus. É esta força que nós devemos permitir que o Senhor, nos dê esta coragem, permitir que o Senhor haja em nós por meio desta força que vem do seu Espírito. Então as autoridades queriam calar, já fizeram calar Jesus, entre aspas, mas mataram. E aqui, nesta pregação, nesse encontro, quando os apóstolos são levados à presença das autoridades, com aquele ar de intimidação, primeira frase que nós também devemos aprender e guardar para a nossa vida. Primeiro devemos obedecer a Deus do que aos homens. A obediência a Deus, meus irmãos, deve estar em primeiro lugar. E Jesus é o nosso maior exemplo. A obediência a Deus. Então, aqui nesse encontro dos apóstolos com as autoridades que estavam a falar de Jesus ainda e ao mesmo tempo estavam a meter o dedo na ferida, dizendo que eles eram culpados da morte de Jesus. Mas não era apenas para jogar na cara deles, era para que eles pudessem sentir-se culpados e arrepender-se. Era o momento certo em que Deus estava dando a oportunidade para que eles se arrependessem de algo que eles fizeram. Condenar Jesus inocentemente. No entanto, meus irmãos, o seu orgulho não permitiu que eles aceitassem, mas ainda aumentava cada vez mais o ódio contra Jesus, contra os seus seguidores, contra o Evangelho. E muitas vezes nós sabemos que os maus, aqueles que vivem a fazer o mal, acham que podem abafar as coisas tirando do caminho, matando, dando um jeito. No entanto, aquilo que é de Deus, sobretudo a sua palavra, nunca será calada, pois a palavra de Deus não pode ser aprisionada. Então, meus irmãos, não devemos ter medo. Não devemos ter medo de dar o nosso testemunho diante das pessoas, e muito menos vergonha. Não devemos ter medo ou vergonha da nossa fé. Não devemos ter medo daqueles que querem nos oprimir. Não devemos ter medo de nada nem de ninguém, porque obedecer a Deus é muito mais importante para nós que temos fé do que obedecer aos homens. Quem faz a experiência com o Cristo ressuscitado, lança-se na obediência a Deus e não tem medo de nada. Essa é a nossa certeza, que aquele que faz a experiência com o Cristo ressuscitado vai viver como os primeiros discípulos. Não vão parar de anunciar as maravilhas de Deus e muito menos não vão ter medo daqueles que querem oprimir ou que querem fazer com que nós abafemos a palavra do Senhor, de falar no nome do Senhor. Peçamos a Nossa Senhora, a discípula fiel, aquela que pôde seguir em tudo a vontade de Deus, seguir o seu Filho Jesus até mesmo aos pés da cruz e depois, que nos ajude também, interceda por nós, para que também não tenhamos medo de enfrentar os nossos medos, não tenhamos medo de enfrentar aqueles que vêm contra a nossa fé, que nós tenhamos a coragem de defender a Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãos e irmãs, a Jesus de Nazaré que foi morto e sepultado, Deus fez Senhor e Salvador ressuscitando. Peçamo-lhe que escute as nossas preces, dizendo: escutai-nos, Senhor Jesus. Para que os cristãos desta diocese acreditem que Jesus, vindo do céu, está acima de todos e governa o mundo, oremos, irmãos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que os grandes da terra sejam tolerantes para com aqueles que se lhes opõem e reconheçam que a obediência a Deus está acima de tudo. Oremos, irmãos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que os jovens tentados pela indiferença não se contentem com o que a vida lhes oferece, mas procurem outros valores que permaneçam. Oremos, irmãos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que aquele a quem o Pai ressuscitou dê alegria aos que vivem sem esperança e a vida eterna aos que nele acreditaram. Oremos, irmãos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que os membros da nossa Assembleia dê ao Senhor o seu Espírito sem medida e uma atenção particular pelos que sofrem. Oremos, irmãos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vindo do céu, ensinai-nos o que vistes e ouvistes, e fazei-nos testemunhas da verdade, vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. Orai, irmãos, para que meio vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações, as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e se abrem para os fiéis as portas do reino dos céus, porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição ressurgiu a vida do gênero humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitides à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, a admitir na luz da vossa presença.
Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em tua palavra, mas nem uma palavra que serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
ao fim dos tempos, eu estou sempre convosco. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça salvai-me, prestai ouvidos e libertai-me. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. Sede para mim um refúgio seguro, a fortaleza da minha salvação. Vós sois a minha defesa e o meu refúgio. Meu Deus, salvai-me do pecador, do homem iníquo e violento. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. Sois vós, Senhor, a minha esperança, a minha confiança desde a juventude. Desde o nascimento vós me sustentais, desde o seio materno sois o meu protetor. Em vós está sempre a minha esperança. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco.
alegria, pois Deus é maravilhoso. Admiráveis os prodígios do seu reino glorioso. Alegrai-vos, Mãe de Jesus, alegrai-vos, ó Mãe da Luz. Vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Alegrai-vos, ó Maria. Aleluia, aleluia. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos uma boa continuação, agradecendo a companhia daqueles que também nos acompanharam de casa, do trabalho, através dos meios de comunicação. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe sempre. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Jesus é presente em luz e perdão, e todo por todos se faz comunhão. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A Virgem bendita